aleluia, Pai, aleluia, santo, santo, amém, santo. Glória a Deus, Aleluia. amém. Boa noite, queridos. Fiquem em pé ainda. Dê a mão aí para tua esposa, querida, vem cá. Minha esposa vai orar aqui com vocês. Nós vamos orar juntos, amém? Orar pela tua família, pelo teu casamento, pela tua casa, pelos teus filhos, enfim, né? Nós todos precisamos de oração, né? Nossas casas, nós temos, a mulher ainda, né? Tem, queira ou não, acaba tendo mais responsabilidades até dentro da casa, né? Acaba tendo, cuida de criança, era uma criança para a escola, tudo isso daí, né? Depois é que os filhos crescem, né? Às vezes a minha esposa, ela não vem comigo porque está com neto, né? Aí tem que cuidar de neto, às vezes, de neta, e então a mulher sempre acaba tendo, né? Às vezes um fardo até maior do que os homens, né? Então, nós vamos orar, amém? Orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Amém, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos neste lugar reunidos nesta noite. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor instituiu o casamento e é uma bênção nós estarmos unidos. E a tua palavra diz que aqueles que o Senhor uniu, que ninguém deve separar. E o casamento foi instituído no teu coração, Pai. E nós te agradecemos por cada casal que está neste lugar, por cada casal, Senhor, que faz parte deste lugar, desta igreja. E eu peço, Deus, que o Senhor possa estar abençoando os nossos lares, os nossos casamentos, as nossas casas. Em nome de Jesus, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos. Que o amor do Senhor esteja sendo derramado sobre cada coração, ó Deus. Eu oro, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas. Eu oro, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo os nossos corações, fortalecendo, Deus, o vínculo, Deus, de amor, de amizade, Senhor, de companheirismo. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor esteja, Senhor, quebrando, Senhor, todo laço, Deus, que não vem de Ti, toda a barreira, toda a cadeia, tudo aquilo que o Satanás tem lançado sobre os casamentos, sobre os lares, todo espírito, Deus, de separação, de divisão, tudo aquilo que não vem do Teu coração, Senhor, seja quebrado, seja anulado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Senhor, que possa haver acordo nos nossos casamentos, nas nossas casas. Que os nossos maridos sejam os nossos melhores amigos. Que os maridos, que as esposas sejam os melhores amigos, Pai. Que os nossos melhores amigos, Senhor, não sejam a secretária ou as pessoas que trabalham com a gente, ou as nossas amigas, as nossas companheiras ou vizinhas, mas que seja, Senhor, o nosso cônjuge, aquela pessoa que a gente possa abrir o nosso coração, possamos falar aos nossos temores, aquilo que nos aflige, possamos, Senhor, realmente nos abrir e falar as coisas do nosso coração, Pai. E eles possam nos entender, que haja um espírito de companheirismo, um espírito de compreensão, um espírito de amor verdadeiro, que todas as barreiras sejam quebradas, Senhor, nos casamentos, em nome de Jesus, ó Pai, que haja amor verdadeiro, que haja compreensão verdadeira, Senhor, nos casamentos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando, Pai. Nós sabemos que a família foi o Senhor que instituiu, e o diabo, Senhor, tem tentado, Senhor, destruir isso, Pai. E que isso, Senhor, seja forte, Senhor, na nossa igreja, e que isso seja forte, Senhor, dentro das igrejas, Senhor, para que isso seja forte no nosso país, ó Pai, que isso seja forte na nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, as famílias, fortalece, Senhor, os casamentos, Pai, que isso comece aqui hoje, que todas as barreiras que o diabo tem tentado lançar
nos casamentos, nos corações, sejam quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor envie, Senhor, um espírito de quebrantamento nos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nesta noite, fala conosco. Fala mesmo, Espírito Santo. Nós abrimos os nossos corações de verdade, para que o Senhor esteja agindo, Senhor, no mais profundo de nós, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos viver um casamento de verdade, sem hipocrisia, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nós, e que os nossos casamentos sejam livres, Senhor, de tudo que é ruim, para que o Senhor, que haja, Senhor, realmente, Deus, que a luz do Senhor, que a glória do Senhor brilhe através dos nossos lares, das nossas casas, Pai, e que o mundo possa ver que as nossas vidas e que os nossos casamentos são diferentes, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito de Deus e fala conosco nesta noite. Nós nos abrimos para isso, Senhor, em nome de Jesus. Olhe para o teu cônjuge aí, ó, que está do seu lado. Fala que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Que nós possamos nos abrir para Ele em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ainda uma outra coisa para vocês. Eu queria que agora a esposa pusesse a mão aí no marido e orasse por ele, abençoasse a vida dele. Tá bom? Vamos fazer isso aí. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida do meu marido nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dele. Te agradeço, Senhor, porque ele não é perfeito. Ele tem suas falhas, os seus defeitos, como todas as pessoas humanas, assim como eu tenho também, Senhor. Mas eu te agradeço porque o Senhor me deu ele como meu marido, como meu cônjuge. E ele é a pessoa perfeita, Senhor, para mim. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu uma pessoa maravilhosa, que eu nem merecia, Deus, mas o Senhor me deu. Obrigada, Pai. Eu quero nessa noite abençoar a vida dele, Pai. Eu quero pedir que o Senhor esteja fortalecendo a vida dele, que o Senhor o ajude, Senhor, a ser um homem melhor a cada dia, Pai. Que o Senhor o fortaleça, Senhor. Que o Senhor dê a ele saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor o encha cada dia mais com o teu Espírito Santo, dando a ele sabedoria, Deus, para viver para o Senhor a cada dia, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada pelo homem de Deus que ele é. Obrigada, Senhor, porque o Senhor o colocou como sacerdote da minha casa. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor, que ele tem sido na minha vida. Obrigada, Pai, eu te agradeço pela vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora vamos fazer o inverso. Agora eu gostaria que os maridos colocassem as mãos sobre as suas esposas e orassem por elas e abençoassem a vida delas. Amém? Senhor querido, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida da Célia, da minha esposa, Senhor. Ó Deus, louvar ao Senhor por tantos anos estarmos juntos e porque ela me completa e ela abençoa a minha vida, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde, Senhor, que o Senhor guarde o seu coração, a sua mente, o seu corpo físico, dando a ela saúde, ó Deus, para te servir cada dia, Pai. Ó Deus, querido, que cada dia ela conheça mais ao Senhor e ande com o Senhor e sirva ao Senhor com todo o coração, Pai. Ó Deus, ela tem sido uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, Senhor. Que o Senhor lhe dê forças, energia, ó Deus, para ela estar fazendo aquilo que ela tem prazer em fazer, Pai. Às vezes estar com as netas, com o neto. Que o Senhor lhe dê forças e saúde para que ela, em tudo que ela fizer, Senhor, a Tua mão esteja sobre a vida dela, alegrando o seu coração. Que ela se sinta realizada nas coisas, Pai, da vida que ela faz. Que o Senhor dê a ela direção, sabedoria, cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus querido, te agradeço pela minha esposa, Senhor, por estar sempre comigo, por nós fazermos as coisas juntos e gostarmos de fazer as coisas juntos, Pai. Que o Senhor abençoe e guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.
Amém. Pronto. Pode sentar-se, querido. Quero falar um pouco com vocês. Nós vamos ler vários textos. Eu vou pedir para quem estiver aí na porta, fechar essas 3 portas aqui da frente, por causa do galpão. E só deixa lá na lateral, que as pessoas aí entram pela lateral. Eu vou pedir mais. A Denise, eu vi a Denise aqui na frente. Denise está por aí ou não? Estava aqui. Não, só para que depois, aquela coisa que você vai colocar onde? No aplicativo do Double, é isso? Tá, aí depois você vai colocar lá, que daí as pessoas podem olhar. Talvez no history, que a pessoa pega lá depois, tá? Que no meu eu ia pôr, mas o meu telefone está para lá e também não... Deixa assim, você põe, tá? Queridos, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler só alguns versículos. É um texto muito conhecido, né, da Bíblia. Eu quero falar algumas coisas com vocês, tentar o mais breve possível. Uns 30 minutos, porque depois eu quero que vocês façam algumas coisas juntos. 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria ou se ufana, o amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com as coisas erradas ou com a injustiça, mas o amor se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo acredita, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Amém, meus amados? Enfim, Paulo, ele dá, acho que a melhor descrição que a gente pode ler sobre o amor, né? Porque a gente acha que amor é apenas emoção, e amor não é apenas emoção, amor é atitudes que nós temos que tomar nas nossas vidas, atitudes, coisas que nós fazemos. E, na verdade, por exemplo, em casa nós fazemos assim. Eu tenho falado às vezes bastante da minha casa. Na minha casa a gente faz assim: a minha esposa lava a louça em casa, porque a Bíblia diz que Deus coloca a mulher como nossa ajudadora. Amém? Os irmãos ficaram com medo de apanhar, né? E eu lavo louça em casa, porque Deus disse para eu amar a minha esposa. Ou seja, então nós dois fazemos as coisas, né? Porque casamento é assim, casamento é nós estarmos juntos, né? Casamento não é... quando as pessoas às vezes leem na Bíblia sobre submissão, mulheres submissas, as pessoas às vezes têm a ideia de que é escrava ou que é obediência. Não, fica quieto, porque aqui em casa eu sou cabeça, né? Eu vejo que nós não precisamos disso daí. Na verdade, casamento Deus criou a mulher para ser companheira nossa, né? Muitas vezes os casamentos têm problemas e enfim, é isso que o amor faz no nosso casamento. Quando nós amamos, nós aprendemos a ser pacientes, a ser bondosos, a não vivermos em ciúmes, a não vivermos nos exaltando, nos colocando acima do nosso cônjuge, não se soberbecendo, não agir de forma errada, não procurar os seus próprios interesses, não buscar os seus próprios interesses, não se exasperar, não falar de maneira grosseira, não se ressentir ou ficar ressentido com qualquer coisa, ou se ressentir do mal, não se alegrar com coisas que estão erradas, se alegrar com o que está certo, se for necessário sofrer, acreditar, esperar, suportar e deixar, porque o amor, segundo o coração de Deus, o amor é eterno, né? Muitas pessoas, elas pensam assim no casamento, muitas pessoas ficam desesperançadas com relação ao casamento, pensando o seguinte: bom, na verdade o meu casamento eu nunca vou
ser feliz no meu casamento. Às vezes as pessoas acabam levando o casamento como se fosse, tem que aguentar, como se fosse um cemitério, e a gente vai suportando enquanto a gente vai vivendo. Muitas vezes o diabo coloca na cabeça da pessoa assim, se eu tivesse casado com outra pessoa, talvez seria diferente. Ou às vezes coloca na cabeça da mulher, ou às vezes do homem também, mas depois eu falar sobre isso, mas se o meu marido não me ama de verdade, né? Teria sido melhor se eu casasse com outra pessoa. Eu não tenho esperança de que o meu casamento melhore. Casamento realmente feliz não existe. Eu já nem me esforço mais para querer melhorar o meu casamento. Tem pessoas que chegam numa situação assim, que elas acabam pensando desta maneira. Agora, eu sempre tenho falado que a Bíblia nos dá princípios. A Bíblia não vai falar, por exemplo, algumas coisas sobre, como eu tenho falado, as diferenças de homem e mulher. A Bíblia não vai explicitar estas coisas, mas a Bíblia fala aqui sobre o amor, por exemplo, que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se gloria, o amor não se ensoberbece, ele não se conduz de maneira errada, ele não se exaspera, não fica o tempo inteiro ressentido. Ou seja, a Bíblia vai falar princípios que, se nós usarmos em nossa vida, nós vamos ter um relacionamento melhor, um casamento melhor. Então, é como Jesus falou lá em Mateus 7, ele diz assim, olha, você tem que ser que nem o homem ou a mulher que edifica a sua casa sobre a rocha, porque daí vão vir os ventos, as tempestades, as enchentes, a chuva, e aquela casa não se abala. Agora tem outro homem que edifica a sua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade, aquela casa desmorona. O que está dizendo? É que nós precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida sobre princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente pode pensar, bom, mas a Bíblia não fala essas coisas, pastor. A Bíblia não fala algumas coisas assim, como a Bíblia, por exemplo, não fala, olha, vai lá e elogia a tua esposa, ou fala, na verdade, né? Fala, lá em Provérbios fala isso, né? Em Provérbios 31 diz que o homem elogia, né? A mulher de Provérbios, ela é elogiada pelo seu marido, pelos seus filhos, porque os filhos vêm o seu pai fazer. Mas a Bíblia, ela nos dá princípios, queridos, para nós colocarmos em nossa vida. E na verdade, só aqui em Coríntios, se a gente colocar esses princípios no nosso casamento, de que amor não é apenas emoção, o sentimento, mas que amor é atitude, de que o amor ele é paciente, de que o amor ele é bondoso, de que o amor não vive em ciúmes, não arde em ciúmes, de que o amor não diminui a outra pessoa, ou não se ufana, não diminui a outra pessoa, não se ensoberbece, não age de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses, o amor busca o interesse da outra pessoa, o amor se coloca no lugar da outra pessoa. Então o problema é que às vezes a gente tem problemas na nossa vida e no nosso casamento também, porque nós somos egoístas demais. Então nós não colocamos os princípios da Bíblia na nossa casa. A Bíblia diz, o Salmo 127, versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Olha só, a Bíblia diz duas coisas aqui. Primeiro, que quem edifica a casa é o Senhor. Então nós sabemos que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa casa. Mas também tem a parte humana, porque diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que querem edificá-la. Ou seja, tem a nossa parte de que nós devemos trabalhar para edificar a nossa casa e edificar a nossa vida. Nada, queridos, na vida acontece de um momento para o outro. Tudo é uma construção. A pessoa vai construir, vai edificar a casa. Uma edificação não ser, você faz os alicerces, você vai colocando as pedras sobre aquilo lá. E assim também deve ser o casamento. O problema é que a gente pensa completamente diferente de Deus. E a gente tem que pensar, a Bíblia diz que Deus diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E a gente então
então acha que a gente sabe como fazer, e às vezes a gente se esquece de obedecer os princípios da Bíblia. E Jesus, ele falou, olha, que é feliz a pessoa que edifica a sua casa, a sua vida, o seu casamento sobre a rocha, sobre as Escrituras. Então nós erramos. A Bíblia diz que vocês erram, nós erramos por ignorarmos as Escrituras. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. Então a gente precisa primeiro ter entendimento, a gente precisa primeiro aprender, e a gente precisa ter, não pode ser apático, nós temos que praticar, não adianta nós ouvimos. Nós não somos perfeitos, não existe gente perfeita, mas a gente tem que procurar na prática, porque o amor, ele é prático. Na prática, o que é que nós precisamos melhorar, né? Em Gênesis capítulo 1, que é o texto que fala lá a primeira vez sobre o casamento, que Deus criou o casamento. Eu até falei para vocês, né, uma charge engraçada que eu tinha falado, que eu tinha visto um dia que alguém publicou aí, da Rainha Elizabeth, né, que faleceu essa semana, de que estava lá, tinha uma foto do Jardim do Éden, estava Deus, né, Adão e Eva, e Deus mostrou para Adão, falou, eis aí a tua mulher. E ele falou, Senhor, que maravilha. E a Rainha Elizabeth estava do lado, e Adão falou, e essa daí, quem que é? E Deus respondeu para ele, olha, eu nem sei, porque ela já estava aqui quando eu cheguei, né? Então, a mulher, ela viveu, né, bastante. Mas em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz a única vez que fala que não era bom que o homem estivesse só, a única vez que fala que algo não era bom, que Deus criou e que não era bom, né? Deus criou tudo perfeito, mas quando Ele criou o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, em Gênesis 1:27, diz assim, olha, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus criou homem e mulher, é isso que Deus criou. Deus não criou, só tem 2 sexos, pronto, não é verdade? Só tem 2 sexos, é homem ou é mulher, ou é masculino ou feminino. Opções sexuais é diferente. Nós não estamos falando sobre opção sexual. A pessoa pode ter a opção sexual que ela quiser, enfim, pode ter a vida dela que ela quiser. Mas só existem 2 sexos, homem e mulher. Você vai morrer daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, quando tiver lá os seus ossinhos lá, e fizerem um DNA lá nos seus ossos, lá para saber que sexo você é, vão chegar à seguinte conclusão, é homem, ou vão chegar à seguinte conclusão, era uma mulher. Acabou, só isso aí. Não vai chegar à conclusão de que, olha, era por exemplo, um LGBT ou coisa assim. Não, ou é homem ou mulher, porque Deus criou homem e mulher. Na verdade, a gente compra hoje muitas coisas unissex, né? Você tem roupas unissex, né? Você tem perfume unissex, pode servir para mim, para minha esposa, né? Minha esposa me deu um perfume que ela comprou para ela usou lá um pouco e falou, se eu queria, eu falei, quero, né? De graça, né? Me deu, trouxe até aqui para a igreja, viu, querida? É um perfume, eu falei, mas não é para mulher? Eu falei, não, é unissex, pronto, serve para mim, serve para ela, é unissex. Só que isso é muito bom para muitas coisas, mas a Bíblia diz assim, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher. Isso vai ser sempre assim. E como eu falei para vocês, Deus criou homem de um jeito e mulher de outro jeito. Deus criou homem de um jeito e mulher de outro jeito. Senão Ele criaria homem e homem. Se fosse para criar igual, né? Se fosse para Deus criar igual, Ele criaria homem e homem. Pronto, né? Esses seriam 2 iguais. Não, Deus criou homem e Deus criou mulher, diferente.
Nós sabemos disso daí. Eu tenho falado sempre, todos nós, não precisa nem falar para quem é casado, que a gente já sabe, né? Que o homem é completamente diferente da mulher em muitas coisas, a maneira de sentir, a maneira de falar, é aquilo que eu falei. Se você, a tua esposa, conversar com a mãe dela por 20 minutos e você perguntar para ela o que vocês falaram, ela vai contar o que elas falaram. Ela vai contar, você perguntou 20 minutos, elas conversaram 20 minutos, ela vai contar as coisas. O homem é diferente. Se ela pergunta o que você falou, e falou que está tudo bem. Ou seja, o homem ele é muito mais... Ele não quer saber muito dos detalhes. A mulher, ela quer saber mais do detalhe, né? É um monte de coisas que nós sabemos. Eu tenho falado isso há tantos anos, né? De que para muitas coisas é apenas o endereço que muda, né? Tem gente que pensa assim, eu vou trocar de mulher porque a minha mulher é assim, e ele vai encontrar outras dificuldades, porque o problema não está na outra pessoa, mas o problema às vezes está em como nós lidamos com as coisas, e o fato de nós dois querermos fazer o nosso casamento dar certo, queridos. Porque ninguém é perfeito, mas nós podemos mudar, nós podemos melhorar, nós podemos aprender, nós podemos crescer por amor. Porque como eu amo, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não é inconveniente, o amor não fica ressentido, o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, eu preciso buscar os interesses do meu marido, eu preciso buscar os interesses da minha esposa. Por isso que quando eu falei que a minha esposa em casa lava a louça, porque a Bíblia diz que a mulher foi criada para ser a ajudadora do homem, todo mundo arregalou os olhos achando que eu ia, é machista, se pegar só essa parte minha, pronto, né? É machismo e tal. Não, mas Deus criou a mulher para ajudar o homem, e Deus criou o homem para amar a mulher. Então nós fazemos essas coisas, não é por obrigação, não, fazer o que Deus me criou para mim, eu ser ajudadora do homem, ou não, Deus me criou para amar. Não, você faz isso porque você tem prazer em fazer essas coisas aí. Então, só que Deus criou homem e mulher. Na verdade, as mulheres, elas cometem muitos erros. Os homens só cometem 2 erros. Tudo aquilo que eles falam e tudo aquilo que eles fazem. Só 2. Em tudo, queridos, nós somos diferentes na comunicação, nós somos diferentes na maneira de nós pensarmos, na maneira de nós respondermos. Eu estava conversando com um amigo meu, que nós treinamos, né, juntos, e a esposa dele teve neném essa semana, nós estávamos conversando e tal, e ele falou assim, para a mulher é mais difícil, porque a neném chorando e tal, e sempre é mais difícil, a mulher acaba tendo, né, eu lembro quando o Guilherme era bebê, ele acordava 10 vezes de madrugada, chorando, e 99,9% a minha esposa que corria lá, né, para ver o bebê, e coisa assim, porque é uma coisa até materna que a mulher quer, né, é mais de cuidar realmente, né, mas... nós estávamos conversando e estava falando para ele as diferenças que existem, né? Que todos nós sabemos, mas que trazem problemas quando nós não entendemos e não compreendemos que Deus criou homem e Deus criou mulher de maneira diferente, e você não vai mudar isso daí. O que você pode fazer é melhorar para não trazer problemas, porque se aquilo estiver trazendo problemas, você precisa melhorar naquilo. Por exemplo, um dia um irmão chegou para mim e falou assim, não faz tanto tempo assim, falou, pastor, o problema é assim, que a minha esposa, ela atrasa demais, né? Ela demora demais para se trocar. Eu falei, olha, querido, eu não sei se existe uma mulher que não demore, à vista do homem, que não demore demais para se trocar. Não sei, né? Não sei como é que ela, em casa, dos dois, o Sidney e do Serginho. Elas demoram um pouco mais do que vocês? Né? 2 horas antes, para não atrasar. A Adriana não, né? É 1 hora, né? 1 hora antes, sem lavar a cabeça, né? Por
Por quê? Queridos, porque é assim. E nós estávamos conversando, eu falei aqui para vocês esses dias, que quando a namorada chegava, a gente chegava na casa da namorada, ela geralmente não estava pronta, mas a gente sentava ali no sofá 5 minutos, 10 minutos, ela estava pronta. A gente não imaginava que ela tinha começado a se arrumar 1h30 antes. Só que a gente vai morar na mesma casa e aquilo começa a irritar, às vezes, o homem. Agora, a pessoa até falou para mim, pastor, isso tem sido um problema, porque eu tenho os meus horários, e eu entendo isso daí, eu entendo o lado que a mulher, ela precisa mais de dar tempo, mas esse é um problema que dá para resolver ou não? Porque a mulher é assim, tem como resolver ou vai ser um problema eterno? Claro que tem como resolver, né? Como que a gente resolve isso daí? A mulher começar um pouco mais cedo. Sim, se ela precisa de 1h30, fala, poxa, eu vou começar 2 horas antes. Pronto. Se esse é o motivo da briga em casa, é fácil resolver. Tem coisas, queridos, que no casamento, se a gente obedecer lá, se a gente amar, né? Se eu for paciente, se a gente quer o melhor para outra pessoa, nós vamos procurar corrigir algumas coisas que podem gerar conflitos no nosso casamento. Então, e não tem, a mulher vai ser diferente do homem. Por que a mulher não pode ser como o homem? Porque Deus não criou a mulher como homem. Por que o homem não pode ser como a mulher? Porque Deus não criou o homem como uma mulher. Não tem jeito. Pode escolher opção sexual, que seja, mas tem coisas genéticas, o cromossomo, né, XY, os hormônios são diferentes, pode ser o que for, né? É um homem, ele pode se vestir como uma mulher, mas o pelo vai crescer, os hormônios, enfim, porque é assim. Não estou falando sobre opção sexual, estou dizendo que o homem, Deus criou o homem de uma maneira e Deus criou a mulher de uma maneira. Isso não tem como mudar. Deus criou desta maneira. Então, em tudo, né? Eu já tenho falado isso, todos vocês estão cansados de saber, para arrumar mala, para se trocar, né? Enfim, em tudo, né? O homem, para ir no shopping, né? Essa semana eu fui no shopping, tinha que comprar tinta para minha impressora, né? Acabou, eu tinha que imprimir lá uma apostila, lá são umas 500 páginas, e 400 páginas mais ou menos, para mim estudar, enfim. E aí eu precisava comprar papel e comprar tinta, porque senão estava com pouca tinta e tal. O que eu fiz? Eu fui no shopping, lá no shopping tem Calunga, lá, né, perto de casa. Eu entrei lá no shopping, eu sei onde fica a loja, subi a escada rolante, fui direto na loja, entrei lá, fui no lado que eu sei onde é na terceira fileira que fica as tintas, porque eu compro lá. Aí eu entrei na terceira fileira, peguei 1, 2, 3 aqui, fui para o caixa, eu demorei, cheguei no caixa, entreguei, aí paguei, saí com a sacolinha na mão, demorou isso daí, entre eu sair do meu carro, comprar e voltar, uns 10 minutos. Isso é raro acontecer no caso feminino. Então, por quê? Porque são diferentes, não é verdade? O homem, ele é nesse ponto, ele é assim, ele vai direto ao ponto, né? Ele sai do ponto A, ele vai para o ponto B. A mulher, ela sai do ponto A, ela vai passando, ela vai olhando, nossa, lembrei, né? A minha neta é pequenininha, a Ana Clara tem 10 anos, ela vai com a Célia, às vezes no shopping, elas vão passear, tomar um café lá, e a Ana Clara, depois a gente conversa e dá risada até, porque a Ana Clara chega lá e ela já fala para a vovó, nossa, vovó, eu estou precisando. E ela começa a falar as coisas que ela está precisando, grande precisão que ela tem com 10 anos de idade, mas, vovó, estou precisando tal coisa. Vovó, e a vovó vai com ela lá nas lojas, é o aniversário de uma amiguinha que tem que comprar um presentinho para o aniversário da amiguinha, não sei o que lá, enfim, ela tem a lista dela, é diferente do homem. Por quê? Porque Deus fez o homem de um jeito e Deus fez a mulher de outro jeito. E queridos, nós não vamos mudar isso. E ainda bem que Deus fez diferente, porque seria muito chato a gente ser igual, né? Deus cria diversidades. Agora, o que a gente precisa fazer, queridos, é a gente aplicar a lei do amor no nosso casamento.
né? Nós vemos lá, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não quer o melhor para outra pessoa, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba, o amor acredita, Às vezes o casamento está com problemas e a pessoa fala, pastor, eu já não acredito mais. Você não crê que Deus opera milagres? Você não crê em cura? Você não crê que Deus é um Deus que faz maravilhas? Você não crê que Deus pode mudar as coisas? Você não crê que Deus pode acertar as coisas? O problema, queridos, é nós querermos. Acho que essa é a maior dificuldade. Eu já conversei, eu e minha esposa, a gente sempre conversa, às vezes, sobre essas coisas. Tem casamento, eu sou pastor, tem o seguinte, tem casamento que eu acho o seguinte, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque esse lado não quer mudar, esse lado não quer mudar. Não vai dar certo. Casamento, os dois lados precisam mudar. Os dois lados precisam se adaptar para querer fazer o melhor para outra pessoa. Se a minha esposa só pensar nela, não vai dar certo o casamento. Se eu só pensar em mim e ela que se vire, não vai dar certo. Então o casamento, é isto que é o amor que a Bíblia fala, que é paciente, que é bondoso, que não arde em ciúmes, que não se ufana, não se vangloria, não diminui, na verdade, não diminui a outra pessoa, né? Não fala palavras, não se exaspera. Falei esses dias no culto, tinha uma modelo brasileira muito conhecida, que todos vocês já ouviram falar dela. Ela sempre conversava com a minha esposa, sempre. Só que a idade vai chegando para todo mundo, não é verdade? Aquela mocinha de 20 anos, de repente, tem 45. Eu não sei a idade dela, mas ela já não era mais uma mocinha, mas continuava sendo uma pessoa bonita. Linda, na verdade, a minha esposa está falando, era uma mulher bonita. E ela conversava sempre com a minha esposa. E ela falava que o marido dela falava assim para ela, você não sei o quê, você acha que você já é como você era há 20 anos atrás? Que o Brasil inteiro achava você bonita? Olha como você está, cheia de pelanca. Falava assim para ela. E ela ia lá, chorava para minha esposa. Enfim, tudo isso daí, minha esposa orava com ela. O que aconteceu? Se separaram. Claro. Porque a Bíblia diz que o amor, ele não se exaspera. O amor cuida do que fala. Toma cuidado com as palavras. Conta até 10, né? Então, queridos, essas diferenças sempre vão haver entre o homem e a mulher. O que a gente precisa é se adaptar e aprender. Então, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 20, diz assim, de Gênesis, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não se achava alguém que encaixasse ali realmente com o homem. O homem olhava, via o macaco, via o cavalo, via elefante, via girafa. Não dá. Pode amar o cachorro, mas, puxa, faltava alguém que completasse. O que Deus fez? Deus fez a mulher, o homem dormir, tirou uma costela, ou seja, fechou com carne, né, o homem, e da costela fez a mulher. Ou seja, falta uma parte na gente que Deus tirou da gente, e a gente só se completa quando as duas partes estão unidas. É que nem um quebra-cabeça, né? As duas partes estão unidas, então nós nos tornamos completos, né? Então, queridos, eu vejo que a gente... no versículo 18, Deus falou, falhei uma adjutora, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que ele seja idônea, que sirva para ele. E Deus criou a mulher, né? E disse, e Deus fez lá Adão dormir, tirou a costela, transformou numa mulher, lhe a trouxe e disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á mulher, porque do homem foi tomada. Chamar-se a mulher, porque do homem foi tomada. É engraçado porque no hebraico, eu estou estudando hebraico, né? Só aumenta uma letra, na verdade, na diferença entre homem e mulher. O homem ish, a mulher é
Minha esposa sabe, Ishá. O homem é Ish, a mulher Ishá. Só põe uma letrinha lá a mais, ou seja, ela foi tirada do homem, então, por isso agora ela é Ishá, o homem Ish, é uma letra só, é um complemento. Essa é a ideia, de que ela complementa o homem, não é que o homem pisa nela, ela complementa o homem. Então, olha só, Deus criou desta maneira, e a gente tem que aprender que há diferenças, né? A mulher ela é mais emocional do que o homem é mais lógico. Isso é 80% dos casos, né? Mas, na verdade, a mulher ela pensa mais assim, ele não se importa com o que eu sinto, por exemplo. Geralmente a mulher pensa desta maneira, o homem pensa mais se ela sentasse comigo e entendesse o que eu estou dizendo, nós resolveríamos a maior parte dos nossos problemas. Se ela conversasse comigo, eu vou falar o que nós precisamos fazer, nós resolveríamos o nosso problema. Essa é a cabeça do homem. A cabeça da mulher ele não me entende. Ele não sente como eu sinto. Por quê? Porque a mulher ela é mais emocional, ela é mais intuitiva do que o homem, né? Ela gosta de relacionamentos. As mulheres hoje, todas elas trabalham fora, tudo isso daí. Mas para ela é muito importante os vínculos de relacionamento com o marido, né? Ouvir eu te amo, tudo isso daí para a mulher é muito mais importante, né? Enfim, a mulher ela gosta do processo, o homem ele é mais, como eu falei, ela vai no shopping, ela para mais, ela para pegar a flor, ela para olhar uma coisa. O homem ele é mais ele passa por cima da flor e nem vê que tinha uma flor lá, né? É a cabeça do homem. Então a gente tem que entender que coisas que para nós são insignificantes, para as mulheres são muito importantes. Olha, a Bíblia diz assim em Cantares no capítulo 2 do livro de Cantares, depois da de Eclesiastes, no meio da Bíblia, que aí está Cântico dos Cânticos. No capítulo 2, no versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposinhas, apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha só, apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha só, esse livro de Cantares foi escrito por Salomão, é uma declaração de amor, né? Eu mesmo, no nosso casamento, nosso convite de casamento, estava um versículo aqui de Cantares: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. É um livro que fala de esposo, esposa, de amor, de sexo, tudo isso daí. E ele diz assim, olha, as nossas vinhas estão em flor. Ele está falando do seu casamento. O nosso casamento está feliz, se eu fosse traduzir para você. O que ele está dizendo é o seguinte: as nossas vinhas estão em flores, nós estamos felizes no nosso casamento. Mas ele diz assim, olha, apanhai-me as raposas, as raposinhas, elas é que devastam os vinhedos. O que ele está dizendo? As pequenas coisas, os pequenos hábitos, os pequenos comportamentos, as pequenas desavenças, as pequenas frustrações ao longo dos anos é que devastam os vinhedos, é que acabam com o casamento e acabam com o relacionamento. E uma delas é o que muitos casais acabam falando, que seria, na linguagem de hoje, seria incompatibilidade de gênios, né? Nós somos incompatíveis, pastor, porque ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra, ela gosta de café, eu gosto de leite, ela gosta de praia, eu gosto de shopping, ela gosta de verde, eu gosto de azul, enfim, essas coisas que às vezes acabam trazendo esses pequenos conflitos dentro de um casamento, mas que nós, queridos, deveríamos basear o nosso casamento nos princípios que Paulo fala do amor, né? Que o amor é paciente. Você só vai construir um casamento sólido, feliz, se você for paciente com a outra pessoa. Se você for medir as palavras que você fala, se você saber a hora de ficar calado. A Bíblia fala lá em Provérbios, olha, Provérbios, no capítulo, deixa eu ver aqui que eu marquei aqui, atrás, que nós vamos ler depois aí. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo, deixa eu ver aqui, que eu pus até que é uma palavra de sabedoria,
que nós precisamos. Provérbios capítulo 25, que eu estou com um monte de papel aqui, que eu acho que eu escrevi que a Denise vai colocar lá no texto. Esse não. Eu estou com um papel aqui que estava dentro da minha Bíblia. Aqui. Provérbios 25, 11, olha só. Provérbios 25, 11 diz assim, olha. Como pendentes e joias de ouro puro, 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que ele está dizendo aqui? Que nem toda hora é hora de falar, né? Que é precioso, é como uma joia preciosa, se você souber falar na hora certa, da maneira certa. Então, são coisas que a gente tem que aprender, mas a base da nossa vida é o amor, meu amado. A base do nosso casamento não é o amor emocional, embora o amor emocional seja muito importante, que eu falo, e ele cresce à medida das atitudes que nós temos, de palavras, de gestos, que nós fazemos. Quando a briga dentro de um casamento, que um xinga o outro, esse amor emocional vai desaparecendo, diminuindo. Mas, eu não estou falando, Paulo não está falando de um amor emocional, Paulo está falando do amor ágape, do amor que faz alguma coisa, que é paciente, que espera, que não se conduz inconvenientemente, que não busca os seus próprios interesses. Eu não caso para que alguém me sirva, eu caso e eu quero buscar o que agrada a minha esposa, eu quero fazer o que agrada a minha esposa, eu quero melhorar para a minha esposa. Sábado eu fiz um casamento e falei para eles ali, queridos, leiam livros, vocês estão casando agora, leiam livros, como que eu posso melhorar, como que eu posso ser melhor para minha esposa, o que eu posso fazer para ser um bom marido, ser uma boa esposa, enfim, isso nós temos que aprender, queridos. O Senhor edifica a casa, mas se Ele não agir, em vão trabalham os que edificam, nós precisamos trabalhar para edificar a nossa casa. Não basta nós orarmos, nós cremos na oração, mas não é só oração. Se fosse só oração, casais que oram a madrugada inteira não teriam problemas. Mas às vezes tem problemas, por quê? Porque não sabe como agir. Então, eu vejo que nós temos que agir de uma maneira correta, baseado no amor que nós devemos ter pelo nosso cônjuge. Então, às vezes, os problemas que surgem no casamento, nos nossos relacionamentos, de nós não conseguirmos acertar as coisas, primeiramente, o egoísmo, que nós pensamos só em nós, ao invés de nós buscarmos o interesse da outra pessoa, é tudo para mim, eu caso porque eu quero alguém que arrume minhas coisas, e que arrume minha cama, e eu vejo que um casamento, se eu quero o melhor para outra pessoa, e se a outra pessoa quer o melhor para mim, aí nós vamos conseguir fazer as coisas juntos, né? Ela lava a louça porque ela é minha auxiliadora, e eu lavo a louça porque eu a amo. Então a gente vai acabar fazendo as coisas juntos, e isso vai ser bom para um, e vai ser bom para o outro também. Então, casamento, queridos, é companheirismo. O casamento, a gente vê as diferenças, a gente entende as diferenças. Eu acho que com o tempo as diferenças vão desaparecendo até, desaparecendo não, mas a gente vai ficando mais compreensivo com as coisas, porque você já sabe como as coisas são, né? Quando eu e minha esposa, nós nos casamos, uma coisa muito importante, que na verdade a gente fazia bastante, a gente lia muito livro juntos sobre casamento, a gente orava bastante juntos, a gente lia bastante a Bíblia juntos, todos os dias, né? A gente antes de dormir lia livros, lia a Bíblia, orávamos, pagava a luz de casa, punha uma musiquinha lá no gravador e deixava tocando e orávamos juntos. Então é mais fácil a gente se adaptar quando o Senhor está edificando a casa da gente, né? Sem o Senhor tudo se torna mais difícil.
Mas a gente, por exemplo, a minha esposa, ela gostava naquela época, ela gostava de sair mais, ela gostava de ir no shopping, ela gostava, e eu nunca gostava, né? Minha esposa gostava, por exemplo, de tomar sol, né? De ir na praia, por exemplo, ou no clube, ou ia tomar sol, e eu não, né? Eu branquelo, não gostava de tomar sol, não gostava de ir no shopping. Na verdade, a gente vai se adaptando, né? Hoje, na verdade, a minha esposa, eu tenho que, às vezes, chamar minha esposa, ou que eles vão tomar um café no shopping, né? Porque a gente, ela já não gosta tanto de shopping como ela gostava naquela época, né? Ela acaba indo no shopping, às vezes dá uma volta, enfim. Mas a gente, queridos, quando a gente coloca que o amor é ação, que é eu querer fazer o melhor, eu vou entender melhor as necessidades da outra pessoa, né? Eu vou ser menos egoísta, eu vou aprender a ceder algumas coisas, nem tudo que a gente, né, a gente vai fazer, às vezes, não é bom, né? Enfim, às vezes tem que aprender a ceder, a querer fazer a vontade da outra pessoa. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Nós não vamos conseguir andar juntos se nós não sentarmos, conversarmos e ajustarmos. Então, o que eu queria que você refletisse. Se você tem aí o teu celular, a Denise coloca lá acho que é no Instagram. Você colocou lá já, não? Como? Double.ibp. Se você tem Instagram, vocês têm Instagram aqui ou não? Alguém não tem Instagram? Se não tiver, não vai para o céu. Lá no Instagram tem lá double.ibp, né? E ela colocou lá no history, é isto? No feed também, está lá algumas coisas assim, perguntas para reflexão, para conversa. Você está aprendendo a entender as diferenças que existem, ou elas são motivos de brigas? Porque olha só, além das diferenças normais que nós temos uma outra coisa, queridos, as diferenças culturais, as diferenças na criação, as diferenças na educação, e hoje ainda por cima a gente tem as diferenças políticas, porque você casar, você é bolsonarista, eu casar com uma petista, rapaz, vai dar treta. Vai dar guerra em casa, né? Aliás, você está de camisa vermelha aqui. Porque hoje em dia, é verdade, os casais brigam até por causa de política. Então, os casais brigam por causa de política, os casais hoje brigam, e é questão cultural, de como você foi criado, porque em casa era desse jeito, não, mas na minha casa era desse jeito, e aí vocês vão ter que se adaptar para criar a casa de vocês, que é o meio termo, não é nem lá e nem cá, é a cultura que vocês vão ter que criar no relacionamento de vocês. Então, queridos, nós temos que aprender isso daí. Você está aprendendo a lidar com as diferenças. Se o problema, digamos que vocês são casados, né? E hoje vocês estão aí nessa polarização política, nas brigas que estão. Vocês pensam diferente, a melhor coisa é às vezes não conversar sobre aquilo. Não é verdade? Se aquilo for trazer briga, é melhor não conversar, esperar, ser sábio. É como fala aqui, olha, a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. É a palavra dita ao seu tempo. Tudo tem o tempo certo para conversar. Então, se a gente fala coisas no momento errado, nós vamos ter problemas. Então, olha só. Primeira coisa, você está aprendendo a lidar com as diferenças ou elas são motivos de briga? São motivos de briga. Vocês brigam por causa de alguma coisa? Pelo que vocês brigam? Vocês brigam porque a mulher demora demais para tomar banho? Vocês chegam atrasados? É o que eu falei, como que vocês podem resolver isso daí de uma maneira boa? Poxa, eu vou ajudar, muitas vezes eu falo em casa, né? A minha esposa, por exemplo, ela tem, ou vai vir para cá, ou ela tem que sair, ou alguma coisa, tem dentista, ou tem médico, o que seja, que ela vai ter que sair, e às vezes a gente almoçou ali, falei, querida, vai tomar banho, deixa aqui que eu lavo a louça aqui, eu ajeito as coisas aqui. Eu limpo tudo, jogo álcool na mesa, passo papel, né? Ontem ela reclamou que não estava bem limpa,
né? Aí ela foi lá limpar e falou, mas querida, mas está limpo. Não, que eu tenho uma manchinha aqui. Não, mas eu já limpei. Mas ela quis limpar lá de novo, porque ela é ali, ó, né? Ela gosta do negócio bem feito, né? E está certo, é isso aí mesmo. E é verdade, eu tinha deixado uma manchinha lá, mas falei, tá bom. Já tinha limpado, mas falei, tá bom, vai deixar assim que... Enfim. Mas, então, eu sempre faço isso, porque... querida, vai lá, então, tomar banho e tal, para você não se atrasar. E eu vou lá, lavo a louça, seco a louça, guardo a louça, limpo a mesa, tiro os jogos americanos que colocou lá. Enfim, a minha neta está em casa, às vezes meu filho está em casa, está todo mundo em casa, todo mundo vai sair. Pode ir, eu arrumo tudo lá, deixo direitinho, não é que nem ontem, não, nunca tem reclamação. Só ontem que teve. Deixo lá direitinho. Ou seja, o que eu posso fazer? Que a mulher está lá cuidando de criança, ela não dormiu de noite, às vezes, principalmente quem tem bebê, né? Não dormiu de noite direito. E aí o marido briga com ela porque está atrasado. Então, eu acho que as duas partes, queridos, o que eu posso fazer para ajudar? E a mulher também. Ajuda aí, minha querida, né? Você sabe que você demora 1h30, comece 2 horas antes. Para não deixar o teu marido chateado, ou irritado, ou bravo, ou coisa assim. Então, eu acho que é das duas partes, dá para a gente se acertar. Então, olha só, você está aprendendo a entender, a se adaptar às diferenças, ou elas são motivos de briga com você? Uma coisa que você poderia fazer é, o que mais te irrita no seu cônjuge? O que mais te irrita? Se é que tem alguma coisa que te irrita? Eu, na verdade, posso falar? Posso falar, querida? Na verdade, para ser muito sincero com você, nada me irrita na minha esposa. É verdade. Não, nada me irrita, porque para mim está tudo certo, né? Não, mas é verdade, porque para mim sempre está tudo certo. Cada um tem o seu temperamento, não é verdade? Mas pode ser que faça alguma coisa que irrita você, né? A maneira de se vestir, às vezes, enfim, alguma coisa que o teu cônjuge faz e que te irrita. O que deixa você irritado? Eu tenho algumas coisas que eu faço. Mas acho que minha esposa não é isso que irrita ela também, não, né? Por exemplo, eu corto o pão, eu vou comer pão. A gente usa o pratinho, né? Põe o pratinho na mesa e tal. Aí eu vou cortar o pão lá. Cai todas as casquinhas dentro do prato. Eu como todas as casquinhas, para não perder nada. Então, eu pego todas as casquinhas. Se tiver casquinha ali na mesa, eu pego casquinha, como. Onde tiver, não sobra um grãozinho. Meu prato não sobra 1 grão de arroz, não sobra uma casquinha de pão, né? Eu pego todas elas. E se eu não pegar, e se tiver algum faralinho ainda, eu lambo o prato. E ela fala, não faz isso daí, que? Mas isso não chega a irritar, né? Enfim. Não, só na minha casa, né? Eu não vou no restaurante lá lamber o prato. Né? Não, mas também não é assim que eu vou lá lamber prato, que isso é feio, né? Não se faz. Oi? Então, olha só. Mas o que irrita você? Isso que vocês às vezes precisam conversar na hora certa, com sabedoria, queridos. Não é na hora da briga, na hora da discussão. Olha, querida, o que às vezes tem me irritado é isso aqui. O que vocês podem fazer para melhorar? Isso que é importante. O que eu posso fazer para acertar isso daí? Eu fico irritado porque... Me dê um exemplo aí, vai falar. Não é tua esposa, não. Não é teu marido. Mas sei lá. Larga a toalha jogada em cima da cama. Tem alguém que comete esse pecado grave? Irmão. Homem tem muito mania assim, né? Homem, por quê? Porque ele morava na casa da mamãe, todos nós. Eu não, é que eu saí de casa para vir estudar aqui, morava sozinho. Mas eu vejo, às vezes eu vi os meus filhos. Hoje, o Gui, por exemplo, eu não sei como que o Gui faz na casa dele. Mas em casa, os meninos tomavam banho e jogavam com a toalha lá em cima da cama. Aí, às vezes, minha esposa, a mamãe ia lá, pega a toalha, às vezes estendia a toalha, tal, né? Aí o cara casa e joga a toalha em cima da cama. É que eles foram morar sozinhos também, moraram alguns anos sozinhos. Mas, então, eles aprendem, quando a gente mora sozinho, a gente aprende a organizar as coisas. Mas o que acontece?
Ele joga em cima da cama, e a mulher olha para ele e fala, você está pensando que você está empregada aqui? Então, é duro de resolver esse problema? Não. Oi? Né? Demora, né? Queridos, são coisas, olha só. Mas você sabe que as separações acontecem por coisas pequenas, né? De largar a pasta de dente, o creme dental lá sem fechar a tampinha, de largar a toalha jogada no lugar, de deixar a pia toda molhada. Por exemplo, eu sei que a minha esposa não gosta de pia molhada em casa. Não tem pia molhada na minha casa. Nem pia de louça, nem pia de banheiro. Nunca você vai chegar em casa e vai encontrar uma pia com uma gota. Eu aprendi isso daí. Que para mim, está tudo certo, molhado. Depois vou usar e vou molhar mesmo de dentro da pia, né, de novo. Né? Mas eu aprendi. Até aqui na igreja, eu fico aqui sozinho. Você pode chegar lá, eu tomei banho lá. Escovei o dente, você pode entrar lá 3 minutos depois. A pia está sequinha. Tudo sequinha. A pia não tem uma gota lá em cima da pia. Sequinha, tudo direitinho. Se a minha esposa entrar, eu até pensei já. Ela vai entrar aqui, vai achar a pia molhada. Eu falei, querida, a pia é molhada. Né? Mas eu aprendi ao longo dos anos a secar a pia. Me custou. Sofri. Quase morri para secar a pia. Perdi muito do meu tempo. Demorou 25 segundos, 30 segundos, para eu pegar lá a toalhinha, ou pegar papel, ou pegar alguma coisa, secar ali, e pronto, está sequinho. 30 segundos. Então, queridos, tem coisas no casamento que a gente pode... O que irrita a minha esposa? A gente não pode ser assim, não, eu vou fazer para deixar ela brava mesmo, né? Fazer de propósito, né? Não, queridos, o que eu tenho que fazer? Poxa vida, se tem alguma coisa, o que a minha esposa faz que me irrita? O que o meu marido faz que não me irrita? Deixa o sapato fora do lugar. Porque não é só homem, às vezes é mulher que faz isso daí, né? Mas é mulher que chega e joga tudo para o alto, a cama cheia de gente, cheia de roupa, cheia de roupa. Cama cheia de roupa, a pia, né, com 35 pratos da semana inteira, né? Então, são coisas que a gente, puxa vida. Teu marido chega do trabalho, e ele chega todo dia, a pia está com 10 pratos já de... Nós estamos no sábado, desde terça-feira estão lá. É evidente que o cara às vezes vai ficar bravo. É difícil pegar 15 minutinhos e lavar aquilo lá. Eu lavo isso aí sem problema nenhum. Me deixa lá 10 pratos lá, que 15 minutos está tudo guardado sequinha, pia seca. É verdade, minha esposa está aqui. Entende, queridos? Por quê? Porque, poxa, não custa. Então, a gente vai evitar brigas, separação, divórcio, por causa de... As pequenas raposinhas devastam o vinhedo. Pequenas coisinhas. Então, o que irrita que a tua esposa, o teu marido faz e que te irrita? E eu coloquei aqui, olha, palavra de sabedoria, Provérbio 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Resposta branda, hora certa, palavras certas. Você falar na hora errada, tudo errado. Você falar, ao invés de você falar de uma maneira branda, eu estava falando com o Helder, o meu amigo, treinando lá com ele, ontem, sexta-feira, e falando com ele, Helder, aquilo que a gente fala, né? A maneira que a gente fala é muito importante. Né? A maneira como eu vou falar uma coisa, na hora certa, isso é muito importante. A Bíblia diz isso daí, a palavra mansa, ela desvia o furor. Desvia o furor. Se você for falar grosseiro numa hora que não dá, vai ter briga sem necessidade. Então tem a hora certa para falar, né? Falar da maneira certa, né? Se eu falar gritando com a minha esposa, nós vamos ter problema, aquilo não é o momento. Então a palavra de sabedoria, como maçãs de ouro em salvo de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira.
É o que a Bíblia nos diz, princípios, que se eu aplicar no meu casamento, as coisas vão andar muito melhores. Então, ó, o que mais te irrita no seu cônjuge? Como ele poderia melhorar? Você pode ajudá-lo a melhorar. Você pode ajudá-la a melhorar. Se a pia fica cheia de louça, queridas, vamos lavar juntos, a gente aproveita e vai conversando algumas coisas. Faz junto, um lava, outro seca. Hoje em dia tem lava-louça, mas eu muitas vezes nem falo de pôr na lava-louça, não. Eu mesmo lavo lá, a gente conversa ali, enfim. Tem coisas que não custa eu querer fazer o melhor, né? A minha esposa sabe, está aqui, eu tenho muito defeito, ela sabe, né? Mas ela levanta, vai lá tomar café, em casa tem empregada. Mas não é a empregada que coloca a mesa lá, não. A minha esposa levantar, eu ponho lá um coisinho para ela, ou agora, se ela quiser tomar café lá, eu vou tomar café. Eu já desço, já antes, ponho lá, ponho o pratinho, ponho a xícara, ponho o talher, pego o leite, pego manteiga, pego lá o requeijão que ela gosta, ponho lá em cima, pronto. Morri por causa disso. Me sinto escravo? Não, queridos. O amor quer fazer o melhor. Eu demoro 30 segundos para fazer isso daí. 35 segundos. Não me custa nada. Você entende? Então, numa casa, queridos, o que irrita você? Eu preciso mudar. Então, às vezes é bom a gente conversar. Peça para que seu cônjuge enumere pelo menos 2 grandes necessidades que você tem e que ele poderia te ajudar. Né? O que você poderia falar? Puxa, eu preciso... A mulher, por exemplo, geralmente a mulher, como eu falei para vocês que ela é mais emotiva, mais emocional, ela vai talvez que você falar, ó, eu preciso que você me elogie mais, ou eu preciso que você fale que me ame, ou eu preciso de um abraço, eu preciso mais de um ombro do que de uma crítica, enfim. O que precisa mais? Tem dia que eu não estou muito legal, eu preciso que você só fique quieto do meu lado, me abrace, eu preciso que você saia mais, enfim. Algumas coisas talvez que você possa pensar, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades que o meu marido ou minha esposa poderia suprir e poderia me ajudar para que a gente seja mais feliz, que a gente tenha uma vida melhor. Então, às vezes são coisas que a gente pode anotar. E a última coisa que eu coloquei, se proponha a orar sobre estas coisas. Porque nós que somos cristãos, nós cremos na oração. Nós cremos que a oração muda as circunstâncias. Não é verdade? Nós cremos que o Senhor edifica a casa, né? Eu trabalho para edificar minha casa, mas em vão eu trabalho se o Senhor não edificar lá, não vigiar a cidade, então, o sentinela está lá à toa, e também, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão eu vou trabalhar. Então, eu faço a minha parte. E aí nós oramos, Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa, Senhor, a minha esposa, que eu abençoe a nossa vida, nosso lar, nossa casa, que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, para que quando vier as tempestades, as enchentes, os ventos baterem sobre esta casa, ela não caia, Senhor, né? Então, queridos, essas coisas nós podemos querer melhorar. Ninguém é perfeito, mas a gente que é cristão, a gente, por causa do amor, que a gente não busca os nossos próprios interesses, né? O amor não se exaspera, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não fica irritado, ressentido, não, está ressentido, né? Não, como a gente é cristão e a gente quer não ser ouvinte, mas praticante da palavra, eu vou colocar essas coisas na minha vida. Então, uma hora que nós íamos fazer isso aqui, mas não dá tempo, mas uma hora que você tiver um tempinho com a tua esposa, isso eu coloquei 3 coisinhas, mas às vezes senta com ela à noite, né? Às vezes depois que vocês colocam as crianças lá na cama, ou enfim, senta lá na cama, querida, vamos conversar, o que nós, né? Você está feliz, não está feliz, o que nós podemos fazer? Vamos ler algum livro juntos sobre isto, sabe? É assim, a gente tem que melhorar a vida inteira, né? Relacionamento precisa ser cultivado, né?
É que eu sempre falo, amor emocional precisa ser cultivado através de palavras, atitudes, gestos, de carinho. Isso aumenta o amor emocional. O amor companheirismo, ele cresce quando a gente faz coisas juntos. A gente sai junto, a gente vai no shopping junto, a gente vai tomar um café juntos, a gente vai na padaria juntos, a gente vai na academia juntos. A gente faz coisas juntos. Isso cria um amor de amizade que é importante. E o amor de compromisso que nós temos, de uma aliança, né? Que nós temos no Senhor, de que aquilo que a gente sempre fala, o pastor fala lá, né? Eu, Edson, recebo a ti, Célia, como minha esposa, para amar-te, querer-te, né? Na tristeza, na alegria, na doença, na enfermidade. É isso aí. É isso que a gente faz. Como eu falei para vocês, daquele homem lá, não lembro o nome dele, que a esposa dele teve Alzheimer, ele tinha acho que 90 e poucos anos já, e ele ia visitar, né? A esposa dele teve que ficar num lugar, porque ele já estava velhinho, não conseguia cuidar dela, e os filhos resolveram colocar numa clínica boa, tal, a mulher estava lá, mas ele por 10 anos, ele ia lá todos os dias, e ficava lá com ela 3, 4 horas, conversando com ela. E alguém falou para ele, mas por que o senhor vem aqui? Ela não lembra de nada, ela não sabe nem quem você é, ela não sabe nada, ela nem te conhece. E ele falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então é isso. A gente fala, Senhor, olha, eu prometo que eu vou estar com você na alegria, na tristeza, na doença, na saúde e na doença. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Eu a conheço. Eu a conheci há 50 anos atrás, eu sei das necessidades que ela tinha, eu sei as emoções que ela tinha, as carências que ela tinha, e as virtudes que ela tinha, e por isso que eu estou aqui. Então, queridos, casamento, a base é o amor prático, de eu querer não buscar os meus próprios interesses, mas eu buscar os interesses do meu cônjuge, do meu marido, da minha esposa. Amém? Senhor querido, nós te agradecemos por estarmos juntos nesta noite, Pai. Como nós precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa esposa, nosso marido, as esposas, a presença do Senhor, a ajuda do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar um cântico só, né?